Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 3 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. Luciano se revolta com pênalti para o Palmeiras, estão tentando tirar o São Paulo. Os jogadores do São Paulo reclamaram em bloco contra o árbitro Flávio Rodrigues de Souza no apito do fim do primeiro tempo. O confronto contra o Palmeiras estava bem equilibrado e disputado no Allianz Parque. As equipes disputavam uma vaga na grande final no Campeonato Paulista. Tudo aconteceu minutos depois da marcação do árbitro num pênalti de Arboleda e Vitor Roque. O meia Rafael Veiga bateu e fez 1-0 na semifinal do Paulistão. O lance gerou uma grande reclamação por parte dos jogadores são paulinos, que não concordaram com a marcação da arbitragem entre eles nesse ano. Camisa 10 do tricolor, Luciano deu entrevista no intervalo e acusou um suposto interesse externo na realização de uma final entre Corinthians e Palmeiras. O jogador já estava reclamando e muito durante o jogo das marcações do árbitro. O lance causou forte revolta entre os jogadores do São Paulo. Atletas como Luciano e outros nomes do elenco se mostraram claramente descontentes. Inclusive, antes do time descer para um intervalo, um grupo de jogadores do tricolor chegou a tentar argumentar com a arbitragem sem sucesso. Só tentei falar para ele, árbitro, para apitar para os dois lados, ele quer ser o protagonista do jogo. Todo mundo viu que o Arboleda tirou o pé, não foi pênalti. Eles estão tentando fazer uma final aí, mas vamos conversar no intervalo com o professor para tentar virar, afirmou o atleta. Segunda notícia. Zubeldia vê injustiça em eliminação do São Paulo. O que aconteceu foi uma vergonha. O técnico Luiz Zubeldia deixou o Allianz Parque com a sensação de que o São Paulo foi injustamente eliminado pelo Palmeiras, na derrota por 1-0, nesta segunda. Em sua entrevista coletiva, o treinador questionou o suposto mau uso do VAR na confirmação do pênalti de Arboleda em Vitor Roque. O que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O árbitro pode errar, como errou, mas não pode errar o VAR e não chamá-lo. Estamos em 2025, com gente supostamente preparada para analisar este tipo de situação. Sou um defensor do VAR. Por isso estou frustrado esta noite, porque os profissionais que cuidaram do VAR nem falaram com o árbitro, que quando apita o pênalti estava a 30 metros. Atrapalha o trabalho dos jogadores, dos dirigentes, de todos, do staff, por uma ação que hoje em dia não pode passar. Isso acontecia antes quando não havia tecnologia. O que aconteceu hoje nesse jogo com essa ação pontual foi uma vergonha. Atrapalha todo o espetáculo, principalmente para nós, que saímos golpeados com uma injustiça que todos viram. O treinador considerou que sua equipe fez um jogo parelho com o Palmeiras e que disputou palmo a palmo a classificação. Começamos bem, tendo postura. A ideia era ter postura e depois encontrar espaço. Estamos enfrentando um time forte defensivamente, que tem jogadores importantes. Creio que poderíamos ter criado mais nos últimos minutos, mas de maneira geral, apesar de não termos tido muitas situações claras, me parece que fizemos um bom trabalho. Ele elogiou a equipe, ainda que tenha admitido necessidade de melhora. O que digo é que o time está bem, tenta se impor em todos os jogos. Claro, com coisas a melhorar, e essa profundidade vamos melhorando com o decorrer dos jogos. Hoje, contra um rival difícil, sempre tivemos na partida. Eles também não tiveram situações. Sabíamos que seria um jogo muito parelho, travado e quem tivesse a oportunidade teria que aproveitar, disse Zubeldia. A grande novidade do jogo foi a escalação de Oscar como segundo volante. A atuação foi aprovada pelo treinador. Me parecia importante que Oscar participasse da construção. Teve mais contato com a bola estando alguns metros mais atrás. Se tivesse mais avançado, seria mais complicado. Ele e Alisson jogaram muito bem. Trabalharam a bola sempre, por isso conseguimos ficar com a bola. Terceira notícia. Ex-São Paulo, Rodrigo Nestor brilha no Bahia em classificação para a final e pode bater meta de venda. Rodrigo Nestor marcou gol com a camisa do Bahia de Rogério Ceni, na goleada por 5-0 contra o Jacuipense, pelas semifinais do Campeonato Baiano. Ele foi um dos grandes destaques do time na partida que combinou com a classificação para a grande decisão contra o maior rival, Vitória. O ex-São Paulo marcou o primeiro gol da goleada aos 12 minutos do primeiro tempo, após passe de Michel Araújo, outro ex-SPFC. Ele tem tido algumas participações na equipe, mas ainda não é considerado titular absoluto. O meia está passando por um período de adaptação. Perto do fim do primeiro tempo, Nestor protagonizou um lance bizarro. Após levar um peteleco de Matheus Firmino,
O meia desabou no chão e, após consulta do árbitro ao VAR, o jogador do adversário foi expulso. Naquele momento o Bahia vencia por 2-0 e o Jacuipense tinha um pênalti a bater, que foi perdido. O jogador chegou com um contrato de empréstimo de uma temporada, que prevê cláusula de obrigação de compra caso cumpra as metas estabelecidas. Nestor era um desejo antigo do tricolor baiano e do Grupo City, CFG. Desde os últimos meses de 2024, o grupo que é dono da SAF do Bahia monitorava a situação do atleta. A empresa sempre insistiu por entender que Rodrigo Nestor se encaixa no perfil do futebol praticado no CFG e será utilizado pelo técnico Rogério Ceni. O meia está sendo comandado novamente pelo ex-goleiro do São Paulo. No clube paulista, os dois trabalharam juntos entre 2021 e 2023. Foi neste período, em 2022, que o meia teve sua temporada mais consistente da carreira, tendo disputado 62 partidas, com 8 gols e 11 assistências. Na última temporada, sob o comando de Thiago Carpini e Luiz Zubeldia, Rodrigo Nestor perdeu espaço e deixou de ser protagonista no tricolor. Michel Araújo se mudou a Salvador de forma definitiva. A transferência custará 2,75 milhões de euros, 17,3 milhões de reais. Araújo deixou o São Paulo com 88 partidas disputadas, 4 gols e 5 assistências. Ele era uma peça usada com frequência, mas o clube precisava de dinheiro.